1 Coríntios 1 ao 10. Ou melhor, capítulo 1, do 10 ao 17, né? 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 17. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem na Bíblia de vocês. Então diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Então nós já oramos, vamos começar o nosso estudo, mas antes nós vamos fazer uma introdução à carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, né? Meus irmãos, Coríntios era, na época de Paulo, né? Coríntios era a cidade mais rica da Grécia, né? É interessante que isso se deve, muito provavelmente, ao comércio. Então, existia um grande comércio ali em Corinto que levou essa cidade a enriquecer bastante. A cidade, ela abrigava um teatro com capacidade para 18 mil pessoas e um grande mercado central para produtores rurais. E existia ali, em Corinto, uma grande montanha, e nessa montanha, que era conhecida, né, como a Acrocorinto. E ali existia um templo dedicado a Afrodite. Então, ali naquele templo, né, nos tempos ali pré-cristãos, existiram mais de 1000 sacerdotes e sacerdotisas que também trabalhavam com prostituição, né, o que a gente chama de prostituição cultual. Não é à toa que Paulo, lá no capítulo 6, ele tem que entrar nesse assunto, lá no capítulo 6 dessa carta, porque alguns irmãos estavam se deitando com prostitutas, né? A cidade de Corinto era bem conhecida por causa das suas imoralidades e tal, né? Tanto é que a imoralidade sexual era referida como corintianizar, né? Então, algumas pessoas usavam essa expressão para se referir à imoralidade sexual. Então, veja como a imoralidade estava associada à cidade de Corinto. E Paulo fundou essa igreja em sua segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos capítulo 15 ao 18. Né? É o trecho do capítulo 15 ao 18. Nesse trecho aí relata a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Depois de passar lá por Filipos, a Tessalônica, Bereia, Atenas, Paulo então chega à cidade de Corinto. Ali, lembre-se também que ali ele conhece o famoso casal Priscila e Áquila, né? Porque foi a época em que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, e Priscila e Áquila estavam em Roma e foram para a cidade de Corinto, e aconteceu de, naquela ocasião, Paulo estar ali também, e Paulo conheceu esse casal aí tão piedoso, também citado algumas vezes no Novo Testamento, né? E quais foram as circunstâncias que levaram à escrita dessa carta? Então, uma das circunstâncias é a menção aí que Paulo faz, no nosso trecho mesmo, né? No trecho que nós lemos, a casa de Cloé, né? Cloé era uma mulher, e ele menciona aí essa mulher que algumas pessoas, né, parece que foram enviadas por ela até Paulo. Então, lá no capítulo 16 de Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 17, Paulo ele vai se referir a 3 pessoas que o encontraram ali em Éfeso.
Então, Paulo estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta, e ele menciona lá no final dessa carta 3 pessoas que o encontraram lá. Estéfanas, e esse Estéfanas ele é citado aqui no versículo 16 do nosso texto. Os outros 2 são Fortunato e Acaio. E é possível que uma ou mais dessas pessoas sejam esses da casa de Cloé, que Paulo menciona aqui. Então, essas pessoas aqui, da casa de Cloé, uma ou mais desses homens, encontraram com Paulo ali em Éfeso e passaram informações a Paulo do que estava acontecendo na igreja. Tanto é que ele fala que vocês estão vivendo em divisões, e eu fui informado disso pelos da casa de Cloé, dessas contendas aí que há entre vocês. Então, é provável que essa circunstância tenha levado Paulo a escrever essa carta. E as outras circunstâncias, quais são? Nós sabemos que os coríntios enviaram uma carta também a Paulo. Isso está lá no capítulo 7, versículo de número 1. Alguém lê lá para a gente, por favor? Capítulo 7, 1. E outro também leia para a gente o capítulo 5, versículo 9, que vai falar de uma carta que Paulo enviou à igreja de Corinto. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, tá vendo? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E aí, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que esse trecho aí é bom que o homem não toque em mulher. Algumas pessoas acham que é Paulo que está falando isso, mas provavelmente não é. Provavelmente é isso que é uma das coisas que estão na carta lá que os coríntios enviam a Paulo, Então, eram pessoas que defendiam um certo tipo de ascetismo e de, não sei se eu diria pureza, mas um tipo de abstinência sexual extrema, ao ponto de o homem não ter relação com a mulher. Então, algumas pessoas defendiam isso e escreveram isso, enviaram uma carta para Paulo, e a carta provavelmente possuía outras coisas também, E aí, Paulo menciona essa carta aqui no capítulo 7, versículo 1. E aí, ele vai, nessa carta aqui, explorar ou expor esse assunto, explicar mais sobre a vida conjugal. Então, o outro motivo de Paulo escrever essa carta aqui é essa carta que os coríntios enviaram a ele. E aí, provavelmente essa carta estava cheia de perguntas e pedidos de esclarecimento sobre algumas coisas, e aí Paulo escreve primeiro os coríntios a eles. E o capítulo 5, versículo de número 9, alguém lê para a gente? Vai mencionar uma carta que Paulo enviou a eles. Já em carta vos escrevi que não vos associeis os impuros. Então, veja, em carta eu já escrevi a vocês que não vos associeis com os impuros. Então, ele já tinha enviado uma carta para essa igreja que nós não temos hoje, Deus não quis preservar a carta de Paulo, porque não era importante a preservação dela para a gente hoje, Então, essas circunstâncias aí foram que levaram Paulo a escrever primeiro aos Coríntios. E então, a gente fez essa pequena introdução, na carta, para a gente entender um pouco o contexto. Então, Paulo escreveu de Éfeso, Paulo escreveu de Éfeso provavelmente no ano de número 55 depois de Cristo. E aí, meus irmãos, é interessante que o nosso trecho aqui ele vai começar com um apelo de Paulo, citando um problema que tem na igreja de Corinto. Paulo começou a carta, como sempre ele começa, com uma saudação bem amistosa, bem amigável àquela igreja. E é interessante isso, porque, dados os problemas que existem nessa comunidade cristã aqui, você esperaria que Paulo já chegasse já com o chicote na mão, com a vara para dar nas costas dos coríntios. Mas ele começa a carta de uma maneira bem amigável. Veja que ele vai falar aí no capítulo 1, versículo de número 2, ele vai se dirigir a eles como a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, a igreja de Corinto, é interessante isso, ela tinha divisão, tinha problema lá com o uso dos dons espirituais, porque as pessoas estavam usando os dons errados, era uma bagunça no culto, que Paulo fala lá, tinha imoralidade sexual, membros da igreja se deitando com
com prostitutas e tal, pessoas indo a templo de ídolos para se alimentar. Então, esse é alguns dos problemas que existem nessa igreja. Existem vários outros, né? Se você ler a carta, você vai perceber. Mas perceba que Paulo, ele ainda reconhece que essa igreja é a igreja de Deus, né? É a igreja que pertence a Deus, eles são os santificados em Cristo. Então, a ideia aqui de santificados em Cristo é que a santidade deles, eles são separados para Deus porque eles estão em Cristo Jesus. Então, embora eles sejam pecadores terríveis, Deus os tem ainda santificados, né? Eles ainda são o povo escolhido do Senhor. E aí ele vai mencionar também que eles são chamados, né? Eles foram chamados à comunhão com o Filho de Deus. Então, isso está no versículo de número 9, do capítulo 1. Então, perceba aqui que Paulo começa a carta de uma maneira bem amigável, como ele faz em outros lugares também. E isso não é sem motivo, tá? Era bem comum na época de Paulo que as pessoas, quando fossem fazer um discurso, né, e lembra que as cartas não eram discursos, mas elas eram lidas na congregação. Então era bem comum que as pessoas começassem com um elogio ou de uma maneira amistosa para ganhar o coração das pessoas que estão ouvindo ali. E a gente aprende aqui também algo interessante, que nós devemos fazer isso também, colocar isso em prática, né? Antes de você repreender alguém, antes de você chamar a atenção de alguém, é bom que você comece elogiando a pessoa, ou vá falar de uma forma amigável, né? Comece falando de uma forma amigável, até porque é bem mais provável de que a pessoa te ouça a sua repreensão, depois que você elogiá-la, depois que você for amigável com ela, do que você já chegar com 5 pedras na mão. Então, isso é bem importante para nós, esse método de Paulo começar suas cartas, ela nos ensina, ele nos ensina essa lição de que nós devemos ser cautelosos a esse ponto, né? Começarmos a falar com alguém quando nós formos repreender com um elogio, com um tom amigável. E aí Paulo, no versículo de número 10, né, ele vai dizer o seguinte, vai começar dizendo o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então, ele vai apelar aqui à unidade, e ele começa aqui invocando o nome de Cristo, ou chamando Cristo para esse apelo que ele faz à igreja de Corinto. Ele usa uma expressão aqui bem comum na época dele, né, que é o verbo rogar, ou apelar, mais o nome de uma divindade, né? Outras pessoas usavam essa fórmula também quando apelavam à vontade de alguém, quando queriam convencer alguém de alguma coisa. Então, Paulo, ele faz a mesma coisa aqui. Ele está apelando à vontade dos coríntios, trazendo Cristo para dentro da questão. Ou seja, o que ele quer com isso? Se vocês não me ouvirem pelo que eu estou falando a vocês, pelo que eu estou pedindo vocês para fazerem, vocês não quiserem fazer por mim, façam por Cristo, pelo menos, né? Então, ele está chamando Cristo para dentro da questão, para apelar e constranger a vontade dos coríntios, né? E isso também é um princípio para nós, né? Às vezes, nós temos que fazer coisas que nós não queremos fazer. Nosso dever como cristão. E se nós não fizermos pelo motivo ou pelo dever, pela obrigação, façamos por amor a Cristo, façamos por Cristo, né? Então, por exemplo, se você tem uma desavença, como acontece também aqui no nosso contexto, você tem uma desavença com algum irmão específico da igreja, ou com um grupo específico, você sabe que você tem que perdoar essa pessoa, que você não pode ter desavenças com as pessoas da igreja. Mas nem sempre é fácil, né, ceder. Nem sempre é fácil você tirar esse pensamento e sentimento ruim da mente. As pessoas, às vezes, guardam mágoas de coisas que aconteceram com ela, e entre ela e outros irmãos, que elas não conseguem perdoar, elas não conseguem entrar
uma paz ali, né, com o irmão que ela tem desavença ali na comunidade cristã. Você sabe, né, que o dever é perdoar, o dever é ter unidade, o dever é viver em paz. Mas você não consegue fazer isso simplesmente por saber, né, ou pelo dever. Você não consegue fazer isso pelo dever, e por amor ao teu irmão, faça pelo menos por Cristo, por amor a Cristo. Né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que ele quer fazer, que ele quer levar os irmãos da igreja de Corinto a fazer. Né? Ele está apelando à vontade, chamando Cristo à questão para que eles, se não ouvem Paulo por causa de Paulo, ouçam Paulo por causa de Cristo, por amor a Cristo. Então, o que ele apela aqui a esses irmãos? Ele fala aí que todos vocês concordem, né, na mesma coisa, que não haja divisões entre vocês. Então, havia aqui uma divisão, uma contenda nessa igreja. E rivalidades, partidarismos, inimizades, é bem comum, era bem comum na época de Paulo e é bem comum hoje. Né? Na época de Paulo, nós sabemos que existiam rivalidades entre políticos, entre filósofos, entre pessoas que trabalhavam no teatro e se envolviam também nos esportes. Então, essas pessoas se tornavam inimigas umas das outras, e isso foi levado para dentro da igreja também. Esse tipo de rivalidade e inimizade foi introduzido dentro da igreja de Cristo também. Hoje acontece a mesma coisa, né? Embora não devesse, mas nós sabemos que é algo que acontece. E aí, que tipo de rivalidade, que tipo de inimizade e divisão que Paulo está se referindo aqui? Não é rivalidade ou divisão doutrinária, tá? Que Paulo não está falando de pessoas que criam em algo diferente e outras que criam em outra coisa. A gente vai ver que ele vai mencionar algumas pessoas, como nós lemos no versículo de número 12, que dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. A ideia aí não é de que uma pessoa seguia a doutrina de Paulo e outra pessoa seguia a doutrina de Apolo e assim, por assim diante. Não é essa a ideia. A divisão que existe aqui é no sentido de facção, né, partido, e nós já vamos ver mais para frente qual que é a ideia aqui, qual que é a ideia dessa divisão, mas a princípio ela não é doutrinária, tá? A princípio essa divisão não é doutrinária. E aí Paulo vai mencionar no versículo de número 11 que ele ficou sabendo disso pelos de Cloe, ou como está aqui no nosso texto, pelos da casa de Cloe. E nós já mencionamos, né, quem que é essa pessoa. Era uma mulher que provavelmente enviou algumas pessoas lá a Paulo enquanto ele estava em Éfeso. E Paulo menciona isso no capítulo 16, versículo 17 da carta. E é bem provável que essa mulher fosse uma mulher abastada, né? Pelo fato aqui de Paulo mencionar que as pessoas que informaram ele eram os da casa de Cloe. Então, a ideia de que ela é uma pessoa que tem autoridade, é uma pessoa talvez abastada. Né? Alguns até acham que os que informaram Paulo poderiam ser ou familiares ou escravos dessa mulher. Então, a gente não sabe se ela era um membro da igreja de Corinto, né? Ou se ela era apenas uma cristã que conhecia a igreja. O texto aqui não dá sinais sobre isso, ele não entra em algo específico sobre essa mulher, mas foram pessoas associadas a ela que informaram Paulo de que estava acontecendo ali divisões nessa igreja. E aí Paulo, no versículo de número 12, ele vai nos falar o que estava acontecendo aí, né? Alguém lê para a gente o versículo 12 e 13 também, por favor, 12 e 13. Devido ao fato de cada um de nós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de nós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então perceba aí o que estava acontecendo, né? Um grande número de pessoas estava usando esses slogans
citados por Paulo, né? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de beltrano, e isso apontava para essa divisão na igreja, para esse partidarismo. Essa ideia aqui de eu sou de, pode ser traduzido também como eu pertenço a ou eu sigo a, tá? Seria eu pertenço a Paulo, ou eu sigo a Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Cefas, eu sigo a Cristo. E quem são essas pessoas citadas aqui? Quem que é Paulo, quem que é Apolo, quem que é Cefas, quem que é Cristo? Esse último vocês têm que saber, né? E o primeiro também. Paulo, meus irmãos, eu vou citar aqui, ou descrever uma mini biografia para cada um deles, né? Paulo, vocês sabem muito bem que é o apóstolo de Cristo mais conhecido, né? Até mais que os 12 que andaram com o Senhor Jesus. Mas Paulo, ele, antes de ser apóstolo, ele era um judeu nascido em Tarso, né? Tarso era um grande centro educacional no mundo romano, e Paulo, ele foi discípulo de um rabino chamado Gamaliel. Ele se tornou perseguidor da igreja, porque Paulo era um judeu muito ferrenho, né? Muito zeloso. Para o pessoal aí que gosta de estudar o judaísmo, tinham dois grupos, né, específicos, duas casas de ensino, que era Hillel e Shammai. Gamaliel era da casa de Hillel, defendia uma interpretação mais branda da lei, e Shammai, a casa de Shammai Shammai era o intérprete, né, que tinha uma interpretação mais dura da lei. E embora Paulo tenha aprendido ali com Gamaliel, que tinha uma interpretação mais branda, é provável que Paulo tenha migrado para outro grupo. Ou seja, ele era um chamaíta, por causa do zelo dele pela lei. A gente vê essa característica de Paulo ali em Atos, né? E nas próprias descrições dele, as suas mini biografias, onde ele fala que foi um perseguidor ferrenho da igreja. Então é provável que Paulo tenha sido um chamaíta, esse grupo de pessoas que interpretavam a lei de uma maneira mais dura, né, mais ferrenha, digamos assim. E aí, Paulo, vocês sabem muito bem que Deus se revelou a ele, Cristo se revelou a ele no caminho de Damasco, enquanto ele estava envolvido na perseguição cristã, e a partir daí ele se tornou um apóstolo de Cristo, né? A revelação de Cristo a Paulo não foi apenas ele ter se voltado para Cristo e crido em Cristo. Foi um comissionamento, né? E aí a gente até viu aqui em Gálatas, né, que a conversão de Paulo é comparada com o chamado de Jeremias, por exemplo. Tanto é que Paulo vai lá citar em Gálatas que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. É a mesma coisa que Jeremias fala, né? Que Deus fala a Jeremias, melhor dizendo. Antes que você fosse concebido na madre, eu te santifiquei, te enviei como profeta às nações. E aí Paulo vai falar que Deus o escolheu antes do seu nascimento e o enviou aos gentios, ou seja, às nações. Então, perceba como é semelhante o comissionamento de Jeremias e o comissionamento do apóstolo Paulo, né? Paulo, ali na estrada de Damasco, ele não apenas se voltou para Cristo, mas ele também foi comissionado, tá, a pregar o evangelho aos gentios, a boa notícia sobre Jesus, o Messias. E ele foi o fundador da igreja em Corinto, junto com Silas e Timóteo, que são seus cooperadores. Quem é Apolo? Talvez alguns conheçam menos, né, Apolo, mas Apolo era um judeu natural de Alexandria, e o livro de Atos o menciona lá no capítulo de número 18. Lá diz que Apolo, ele chegou a Éfeso, e ali na sinagoga de Éfeso ele com ousadia falava a respeito de Jesus. Então lá é interessante que Lucas menciona Apolo como um homem eloquente, um homem que conhece as escrituras e fala muito bem em público, né? Então Apolo é esse homem, né? E a gente sabe que Apolo, ele, embora conhecesse sobre Jesus, ele precisava de instrução mais profunda, e a gente vê essa descrição lá em Atos dos Apóstolos, quando
Lucas fala que Priscila e Áquila, o ouvindo na sinagoga, percebem que ele precisava de mais instrução, né? Porque ele conhecia o caminho de João, né? De João Batista, aquilo que João Batista pregava, mas ele não tinha instrução mais profunda sobre a pessoa de Jesus. E aí Priscila e Áquila instruem Apolo, e a partir daí ele passa a pregar com mais ousadia, né? Como o pastor Paulo falou aqui, mais precisão também. Era a palavra que eu estava procurando. E aí, o interessante é que no capítulo 19 de Atos, descreve que numa ocasião posterior, Apolo foi a Corinto. Então, é provável que ele tenha conhecido essa igreja aqui, tá? Pelo fato dele ter ido a Corinto, é provável que ele tenha também conhecido os irmãos que moravam ali nessa cidade. Então, esse é Apolo. E Cefas? Quem sabe quem que é Cefas? Pedro. Exatamente. Nem deu tempo de eu colocar o cronômetro aqui. Pedro é o apóstolo, né? Que é também Cefas citado aqui por Paulo. Esse nome esquisito é o nome aramaico de Pedro, que significa pedra. E vocês sabem muito bem quem é Pedro, né? Pedro foi um pescador, um galileu chamado por Cristo Jesus para ser apóstolo, né? Jesus chegou para ele e o chamou para ser pescador de homens. Então é interessante, né? É interessante como Deus trabalha na sua multiforme graça. Porque Pedro é totalmente diferente dos dois primeiros homens que são citados aqui. Paulo era de um centro educacional no mundo antigo, na Roma antiga, que era Tarso. Era uma pessoa bastante instruída na lei. Apolo era de um centro filosófico, Alexandria, né? Era um grande centro filosófico no mundo antigo também. Era uma pessoa eloquente, uma pessoa que dominava as escrituras. Então veja como Paulo e Apolo são pessoas mais instruídas. Pedro era um pescador, né? E diferente de Paulo e Apolo, que eram de centros importantes na Roma antiga, Pedro era de um local onde vivia escória para alguns, né? Para alguns judeus, Galileia era escória, né? E Nazaré, de onde era o nosso Senhor, era a escória da escória, né? Então, é interessante como Deus trabalha na sua multiforme graça. Ele usa pessoas diferentes, ele usa tanto pessoas que são mais instruídas, que são mais capacitadas, digamos assim, segundo a educação, né, humana, como também usa pessoas que são menos instruídas, né? Então veja como o nosso Deus trabalha, né? A graça dele é multiforme. E por que Paulo cita Pedro aqui? Por que Paulo cita Cefas aqui? Ele vai citar Pedro também lá no capítulo 9, tá? No capítulo 9, versículo de número 5. A gente não sabe se Pedro foi a Corinto, mas é possível que sim, porque Paulo vai falar das viagens missionárias de Pedro, lá no capítulo 9, versículo de número 5, vai falar que a mulher de Pedro acompanhava ele, né? Então, pelo fato dele mencionar Pedro ali no capítulo 9, é provável que os coríntios saibam das viagens missionárias de Pedro, e talvez Pedro tenha ido a Corinto, tá bom? É por isso que é provável que esse seja o motivo que Paulo cita a Pedro. E quem que é Cristo? Você não sabe, né, se converta, crê no Senhor Jesus Cristo, seja salvo tu e a tua casa, né? Não é o Henrique Cristo, tá? Não é o Henrique Cristo. Cristo, vocês sabem muito bem, meus irmãos, que é o nosso Senhor, né? E Cristo significa ungido. É a palavra grega para Messias. E por que ele é chamado de Cristo? Porque é a palavra que está associada ao rei que Deus enviaria, né? Ao rei de Israel, o ungido do Senhor. Lembra que
o rei, no Antigo Testamento, né, ele é chamado de ungido do Senhor. Então, pelo fato de Cristo ser, né, esse rei, o Filho de Deus, enviado para salvar o mundo, ele era chamado de Cristo, né? Jesus era chamado de Cristo. Então, a Cristo não era no começo um nome próprio. Ele se tornou depois um nome próprio associado ali à pessoa de Jesus. No começo era um título, mas esse título começou a ser usado como um nome próprio, né? A gente não sabe se existiam pessoas em Corinto que realmente estavam falando eu sou de Cristo. Veja que Paulo fala que existem alguns dentre vocês que dizem eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Cefas, eu sigo a Cristo, né? A gente não sabe se existe esse grupo de pessoas realmente, ou se Paulo está apenas levando o argumento deles ou a situação da igreja ao extremo, né? Que é o tipo de argumento de reduzir algo ao absurdo, né? Ou seja, vocês estão se dividindo aí a ponto de alguns até mesmo dizerem que só eles seguem a Cristo. Então a gente não sabe se é esse o argumento, se Paulo está usando uma situação hipotética, ou se realmente existiam pessoas que diziam isso. Tá? É provável que sim, é provável que existiam pessoas que diziam eu estou seguindo a Cristo. Vocês seguem esses homens humanos aí? Esses líderes, professores humanos, Paulo, Apolo, Pedro, mas nós seguimos a Cristo. Então, talvez alguns ali na igreja com o intuito de serem fiéis, né, serem pessoas mais corretas, eles tenham optado por falar, não, nós seguimos a Cristo. Hoje em dia acontece esse tipo de coisa também, né? Quando você pergunta para alguém, você é calvinista ou arminiano? A pessoa vai falar, eu sou de Cristo, eu não sou nenhum dos dois, eu não sou arminiano nem calvinista, eu sigo a Cristo, né? Eu sigo o Evangelho. Então, é provável que seja esse tipo de argumento, é possível e provável também que seja isso que está acontecendo aqui. E por que eles se dividiram em facções? Oi? De Marcos? Não. Não. O Evangelho de Marcos é de 60 a 70. Né? Então, assim, alguém vai falar de Cristo só com tradição oral, só de ouvir terceiro. O que acontece? A gente, quando a gente fala da redação dos evangelhos, né, é complicado porque até hoje existe hipóteses sobre como os evangelhos foram escritos. Mas existe a ideia de que existia a tradição oral, mas alguns acham que existia também uma fonte com os ditos de Jesus, né, que é chamada de fonte Q. É uma fonte hipotética, né? Então, talvez essa fonte existia e algumas pessoas já tinham elas, né? Agora, a gente não sabe, é uma fonte hipotética, nunca foi encontrado isso, né? Então, a gente não sabe. Mas a tradição oral existia, né? A tradição oral, com certeza, existia. Então, qual que é a ideia aqui? Por que eles se dividiram nessas facções? Pelo motivo de Paulo discorrer longamente no trecho posterior, aí, a partir do versículo 18 do capítulo 1, até o capítulo 2, ele vai discorrer sobre sabedoria, ele vai falar sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Pelo fato de Paulo discorrer sobre esse assunto longamente, é provável que os coríntios tenham escolhido, dentre esses homens aqui, os seus próprios professores e feito eles rivais, né? Então, a ideia de que eles, por exemplo, alguns viam Paulo como seu professor, né, um sábio, né? Outro grupo via Apolo como um sábio, como um professor que eles escolheram, né? Ou seja, eles viam padrões intelectuais, talvez filosóficos e também retóricos, em cada um desses homens. E aí é por isso que esses grupos se dividiram, escolhendo cada um deles o seu professor específico para si. É interessante que as assembleias cristãs, elas incluíam refeições, ou melhor, a refeição, né, que é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, em certo sentido, é semelhante a alguns banquetes que existiam na sociedade romana. A gente sabe que na sociedade romana existiam alguns banquetes, né, e nesses banquetes palestrantes eram convidados para falar
e aí as pessoas ouviam aqueles palestrantes e escolhiam para si quais deles palestraram ou discursaram melhor, né? Então, o que acontece aqui na igreja de Corinto é bem provável que seja algo nesse sentido, tá? Lembra que Paulo fundou a igreja de Corinto. Então, esses cristãos ouviram Paulo falar, ouviram Paulo discursar sobre o evangelho. Apolo depois foi a Corinto. Então, e falou a eles, né? Provavelmente falou a eles. Então, eles conheciam a eloquência de Apolo. E aí, o que acontece? É provável que eles tenham agido, né, da maneira como acontecia na sociedade romana. Eles escolheram para si os oradores que representavam melhor a sua posição, ou os oradores que melhor discursaram, segundo os grupos ali específicos, né? Então, é provavelmente por isso que estava existindo essa divisão aqui na igreja. Aí Paulo, no versículo de número 13, meus irmãos, ele vai fazer 3 perguntas retóricas aqui, né? Quem que é Paulo? Ou melhor, acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? São as 3 perguntas retóricas, né, que Paulo faz aí. Perguntas retóricas porque a gente já sabe a resposta, né? Cristo não está dividido. Paulo não foi crucificado em favor de vocês. Vocês também não foram batizados em nome de Paulo, tá? Então, são perguntas que a gente já sabe a resposta. E aí, é possível entender a primeira pergunta aqui como uma alusão à igreja, né? Ou seja, Cristo está dividido, a igreja de Cristo está dividida. Paulo, às vezes, ele usa a ideia de Cristo, ou a palavra Cristo, como um substituto para a palavra igreja. Lá no capítulo 12, versículo 12, ele vai fazer isso, né? Quando ele fala que um corpo tem muitos membros, é um corpo todo, né, formado por muitos membros, assim também é Cristo. Aí ele vai começar a discorrer sobre a igreja, né? Ou seja, Cristo ali, no capítulo 12, versículo 12 dessa primeira carta aos Coríntios, está sendo usado como um substituto para a igreja. É possível que ele esteja fazendo isso aqui também. Cristo está dividido, ou seja, a igreja de Cristo está dividida, seria esse sentido. Mas é provável que essa primeira pergunta ela faça alusão à última facção que ele mencionou no versículo 12. Né? No versículo 12 ele fala que alguns dizem eu sigo a Cristo, ou eu sou de Cristo. Então, o versículo 13, acaso Cristo está dividido, seria uma alusão a essa última facção. Né? Seria algo como o seguinte, né? Que absurdo! Será possível tornar Cristo uma simples parte, assim como os outros? A ideia de Paulo é possivelmente essa, tá? De que Cristo não pode ser dividido, a pessoa de Cristo não pode ser colocada com uma simples parte como os outros pregadores aqui, né? Que no caso é Paulo, Apolo e Pedro. E aí ele vai falar, Cristo não está dividido, aí vai perguntar também, Paulo foi crucificado por vós, ou vocês foram batizados em nome de Paulo? A resposta é não, né? Paulo está se usando aqui como um exemplo para dizer que, olha, vocês não foram batizados em meu nome, nem no nome dos outros, Apolo e Pedro, e vocês também, eu não morri por vocês, né? Paulo não foi crucificado em favor de vocês. Nem Apolo, nem Pedro foi. Então, essa é a ideia aqui. Eu não fui crucificado em favor ou em benefício de vocês. Quem morreu por vocês foi Cristo. E vocês também não foram batizados em meu nome. E é importante aqui a referência a Paulo ao batismo, porque essa ideia de ser batizado no nome de alguém significa que o batizando, quando ele recebe o nome ali sobre ele, a ideia é de que ele está se associando à pessoa pelo nome da qual ele está sendo batizado. Né? A ideia de que a lealdade do batizado é transferida para o dono do nome. Tá? Então, quando alguém é batizado em nome de Jesus, é esse o sentido. O nome de Cristo está sendo colocado sobre a pessoa e a lealdade da pessoa deve estar associada ou direcionada a Cristo. Né? A gente teve o batismo aqui de 2 pessoas no domingo, então foi isso que aconteceu. Né? No batismo, aquelas 2 pessoas, o Jorge e a Laura, né?
o nome de Cristo foi colocado sobre elas. Elas estão ligadas a Cristo e elas devem fidelidade à pessoa de Cristo. Então, é porque eles não foram batizados em nome de Paulo que eles não podem dizer eu sigo a Paulo ou eu pertenço a Paulo. Eles devem dizer eu sigo a Jesus ou eu pertenço a Cristo, né? Eu pertenço a Jesus. E aí Paulo vai dizer aí, eu não batizei nenhum de vocês, né? Ele até dá graças a Deus por isso, né? Imagina, pastor falando isso, eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, né? Aí Paulo vai dizer, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, né? Então, graças a Deus aqui é por causa dessa situação. Não é que ele está desprezando o batismo ou que ele não gosta de batizar, é por causa dessa situação. Eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, para que vocês não fiquem dizendo que foram batizados em meu nome. E aí ele fala também que batizou a casa de Estéfanas, né? Quem que é Crispo e Gaio? Rapidamente aqui, a Crispo é provavelmente um ex-funcionário-chefe da sinagoga lá de Corinto, ele é mencionado lá em Atos capítulo 18, versículo 8, e Gaio talvez seja um patrono, né? Uma pessoa de status social elevado e abastado, que hospedou toda a igreja de Corinto. Isso é mencionado em Romanos capítulo 16, versículo 23. Né? Esse Gaio, ele aparece lá e Paulo fala que Gaio o hospedou em sua casa, como também a igreja de Corinto. Tá? Então é provável que ele seja o que se chamaria lá na sociedade de patrono, né? Uma pessoa, um benfeitor, uma pessoa de status social elevado. E aí, Paulo também fala que batizou Estéfanas, né? E parece aqui que Paulo acrescenta Estéfanas num lapso de memória. Perceba que ele menciona Crispo e Gaio, aí ele menciona que ele dá graças a Deus, né? Falando que ele não batizou quase ninguém lá da igreja, para que eles não digam que foram batizados em nome de Paulo. E aí ele, de repente, lembra de Estéfanas, né? Também batizei a casa, ou a família de Estéfanas. Então, é num lapso de memória que Paulo, ele menciona aqui Estéfanas, né? Isso reforça aqui o argumento de Paulo de que o batismo no ministério dele é secundário, né? Essa é a ideia que Paulo está querendo trazer aqui. Tanto é que ele vai mencionar que Cristo, lá no versículo 17, Cristo o enviou não para batizar, mas para pregar. Então, a ideia de Paulo aqui é essa, né? O batismo no meu ministério é algo secundário. O fator primordial no meu ministério é a pregação, é a proclamação do evangelho. O batismo é a consequência. Não quer dizer, meus irmãos, obviamente, que Paulo desconsidera o batismo. Não, a ideia não é essa. Ele fala de batismo várias vezes. Nós sabemos disso nas suas cartas. Mas ele está mostrando aqui que o fator primordial, ou primário no seu ministério é a pregação. Então, Paulo aqui destrói qualquer argumento que poderia usar nesse sentido, né? Atribuindo a ele o batismo de novos cristãos, né? Então, é interessante que perceba aqui que Paulo, essa maneira aqui de argumentar, estou lembrando aqui, né, que algumas pessoas, você percebe isso, que algumas pessoas falam assim, eu fui batizado por pastor tal, né? Tudo bem, né? Mas isso não significa nada, né? Batismo é igual para todo mundo. Se é pastor Paulo que batiza você, se é outro pastor que batiza, não importa a pessoa. A ideia de Paulo aqui é essa. Não importa quem batizou vocês. Então, é por isso que Paulo está argumentando aqui. Eu batizei apenas a Crispo e Gaio, a família de Estéfanas, mas isso também não importa. Porque o batismo é secundário, também não importa a pessoa. O batismo é secundário no meu ministério, né? E não importa a pessoa que batiza vocês, porque
não há significado especial nisso. Então, se eu batizo vocês, vai ser a mesma coisa se Pedro batizasse, seria a mesma coisa, né? Então, a pessoa que batiza, ela não traz algum tipo de poder sobre o batizante, ou o batizado. Quem está sobre aquela pessoa é Cristo, né? É o nome de Cristo que está sendo colocado sobre a pessoa, não o nome do pastor. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Algumas pessoas falam, enche a boca para falar, né? Pastor fulano de tal me batizou. Tudo bem. O outro pastor aqui que não é muito conhecido me batizou, mas o que importa é o nome de Cristo sendo colocado sobre mim, né? Não quem que me batizou. Então isso aqui é muito importante, né? Se alguém falar isso, você mostra esse texto para essa pessoa. Então, terminando aqui, o que esse texto nos ensina? O que esse texto ele tem a nos dizer? Duas coisas que eu queria destacar aqui é que a primeira delas, né, é que algumas pessoas veem a primeira geração de cristãos como anjos, né? Algumas pessoas acham que a igreja primitiva era sem problemas. Tanto é que elas falam, eu queria voltar na época da igreja primitiva, na época boa mesmo, que o pessoal morria pelo evangelho, né, estava pronto a confessar o nome de Cristo. Olha para esse texto aqui, você está percebendo? Está no começo da carta e já começa com um problema, né? E se você ler o resto da carta, que Paulo escreveu a eles, vai ver que é praticamente problema em todo o capítulo, né? Em todo o capítulo, Paulo tem que falar alguma coisa, chamar a atenção da igreja por alguma coisa que ela estava fazendo errado. Então, não é preciso muito para você provar para alguém que a igreja primitiva não era uma igreja que não tinha problemas. Não é preciso muito, é só ler aqui a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Você vai ver que existiam muitos problemas, né? Isso também aparece nas outras cartas de Paulo, mas essa carta aqui já basta para isso. Mas é interessante também que, embora existam problemas na igreja de Corinto, nós mencionamos no início, né? Essa igreja continuava pertencendo a Deus, era a igreja de Deus. Isso também mostra para a gente, meus irmãos, que os problemas que surgem no nosso meio não nos fazem necessariamente deixar de sermos povo de Deus. É claro que existem problemas e problemas, né? Alguns problemas que adentram nas igrejas levam à apostasia, levam ao abandono da fé. Então, existem problemas muito graves, existem outros problemas que não vão levar a igreja de Cristo ao desvio, necessariamente. E esses tipos de problema não tiram o nosso status como povo de Deus. Eu estou falando isso porque algumas pessoas elas querem logo sair das igrejas ou da igreja que ela congrega, simplesmente porque surgiu algum problema lá. Ao invés de ficar para ajudar, orar pela igreja, ajudar os líderes da igreja, elas querem se livrar daquilo. Então perceba que os problemas não tiram de nós o nosso status que temos como povo de Deus. Tá? Alguns deles podem, sim, levar à apostasia, outros não. É o que acontece aqui. Né? É o que acontece nessa carta. Então nós temos aqui garantia, né, de que mesmo com os problemas que surgem no nosso meio, a Deus ainda permanece fiel, Ele ainda permanece sendo o nosso Deus, nós permanecemos sendo o seu povo. E a outra verdade que eu queria destacar nessa carta é que nós devemos ter o cuidado, né, que é o ensino principal aqui do nosso texto, para não criar partidarismos dentro da igreja, divisões dentro da igreja. Isso existe bastante. Algumas vezes nós ouvimos de algumas igrejas que famílias inteiras se opõem a outra. E às vezes por motivos banais, né? Motivos fúteis. É porque uma irmã, membro, fundador da igreja, não foi eleita para presidente de SAF, é porque uma irmã antiga na igreja, o marido dela não foi eleito diácono ou presbítero, aí começa um murmurinho,
Aí cria-se facções dentro da igreja, coisas desse tipo. A gente vai ter daqui a pouco eleições ao ofício diaconal, né, do diaconato. Então, nós devemos ter cuidado para esse tipo de coisa não acontecer, né? Se a pessoa que você elegeu ou votou para ser eleita diácono da igreja não for eleita, não se preocupe, foi a vontade de Deus e foi feita, né? Você vai apoiar os que foram eleitos, né? Então, nós devemos nos submeter nessas ocasiões e várias outras. Estou dando exemplo aqui, né? Esse texto nos ensina a vivermos em unidade, a termos o cuidado para não criarmos facções, partidos dentro da igreja, causando assim a divisão do povo de Deus. É isso que Paulo exorta, que ele exorta a unidade cristã, e é isso que nós devemos fazer como povo de Deus.